Olá pessoal, meu nome é Ariângela. Hoje eu venho aqui no canal trazer para vocês o passo a passo dessa mini guirlanda. No passo a passo nós vamos aprender, primeiramente no primeiro vídeo, a fazer os acessórios e o laço da guirlanda, e no segundo vídeo, na segunda parte, vamos aprender a fazer a base e também o nosso boneco de neve. Eu espero que vocês gostem e que fiquem aqui até o final. Muito obrigada e vamos lá! Olá, pessoal! Então, hoje vamos começar a fazer, a última parte da nossa guirlanda, que é aqui o nosso boneco de neve, o personagem principal da guirlanda e também a base da guirlanda. Eu vou ensinar primeiramente a base da guirlanda, tá? Pra gente poder deixar ela pronta. Então, para a base, nós iremos utilizar, uma guirlanda de isopor. Essa guirlanda que eu peguei aqui, ela é uma mini guirlanda, A gente tá fazendo aqui uma mini guirlanda. Ela tem aqui diâmetro, ela tem 21 centímetros, tá? E tem aqui aproximadamente 5 centímetros de altura. Para poder fazer, a base para essa guirlanda, nós iremos utilizar, amigurumi soft na cor natureza. E também vamos utilizar a linha número 4 milímetros, tá bom? Vamos iniciar aqui, então, para fazer a guirlanda, fazendo correntinhas. A quantidade de correntinha pode variar de acordo com o tamanho da sua guirlanda. Aqui, para minha guirlanda, por exemplo, eu usei, um início de 25 correntinhas, tá? Então, vamos fazer. Então, aqui eu já subi, as 25 correntinhas. E agora, nós vamos fazer o seguinte, para poder, medir aí, ver se dá certo na sua guirlanda, vem aí, contorne. Veja, ela chegou ali, chegou, contornou bem a guirlanda. Então, para mim, está confortável 25 correntinhas, tá? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa primeira carreira, nós vamos iniciar fazendo meio pontos altos. Então, nós vamos virar a partir da segunda correntinha, tá bom? E vamos iniciar fazendo meio pontos altos. Vamos fazer meio ponto alto até o final da carreira. Pode trabalhar com a mão mais solta, tá? Não precisa forçar o ponto, até mesmo para depois o seu ponto não ficar tensionado na guirlanda, tá? Mas veja certinho se a quantidade de correntinha deu para fechar sua guirlanda. Caso não deu, você aumenta as correntinhas, tá? De forma que fique tranquilo para fechar sem repuxar depois, o seu trabalho. Então, aqui eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei aqui, já fiz, as 24, desculpa, meio pontos altos, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sempre, pra gente continuar, começar uma carreira nova, nós iremos subir uma correntinha e virar o nosso trabalho. Porém, nós vamos sempre trabalhar em blow, tá? Então, aqui tem a primeira e a segunda corrente, nós vamos sempre vir aqui na corrente de trás e fazer o nosso meio ponto alto, tá? Sempre em blow, tá? Vamos todas as carreiras trabalhar em blow. E nós iremos fazer carreira, sobre carreira, ponto sobre ponto, até o final da guirlanda. Nós precisamos fazer, tá? A quantidade que vai cobrir toda a guirlanda aqui. Eu vou fazer o meu e volto aqui com vocês. Pessoal, retornei aqui então, olha, eu já fiz, a minha base da guirlanda, tá? Se vocês verem, eu vou chegar aqui e vou conseguir fechar ela, ó. Aqui sobrou um espacinho, onde eu ainda vou puxar ela pra fechar, tá? Mas ela vai recobrir toda a minha guirlanda, tá? E aqui dentro, depois, a gente vai costurá-la. A minha ficou, deixa eu medir aqui pra vocês. A
minha ficou com aproximadamente, tá, 45 centímetros, para essa guirlanda, tá, de 25 de diâmetro, certo? Agora, pra gente poder fechar, né, esse trabalho, nós vamos juntar aqui, né, as duas pontas, né, iniciais e a ponta final, e nós vamos fazer ponto baixo, tá bom? Para poder fechar uma com a outra. Então, nós vamos inserir pegando os dois lados, olha, tanto o lado inicial quanto o lado final, e vamos fazer pontos baixos. Você pode fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? O que for da sua preferência. Então, aqui, né, terminamos de fechar aqui a nossa guirlanda, olha, ela fica fechada, e nós vamos puxar o fio. Corte um fio bem extenso, tá? Para que a gente possa depois costurar a base na guirlanda. Nós vamos virar ela do avesso, né, onde nós fechamos, e vamos encaixar ela aqui na guirlanda. Então, agora, pessoal, que a nossa guirlanda já tá aqui, né, revestida, nós precisamos fechar esse lado aqui, tá? Então, com agulha, né, de tapeçaria, nós vamos fazer o fechamento de um lado para o outro. Então, vamos vir desse lado, pegando aqui do outro lado da nossa guirlanda, opa, e fazendo o fechamento. E nós vamos fechar, né, em zigue-zague a guirlanda toda, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, depois, né, da gente fechar ali, ó, ele vai ficar dessa forma, tá bom? Agora, vamos para o segundo, né, item, que é o nosso boneco. Agora, pessoal, vamos iniciar, né, o nosso boneco de neve. Então, para fazer o boneco de neve, nós vamos utilizar as seguintes cores: a cor Off-White da Círculo, a cor Caramelo, a cor Pedra Quente, a cor Vermelho Brilho, a cor preta, tá bom? E vamos utilizar a agulha 2,5. Nós precisaremos de um pequeno pedacinho de linha rosa, só para fazer o detalhezinho aqui do rostinho, tá bom? Uma linha branca para fazer o detalhe do olho e uma linha de costura preta, tá? Pra gente fazer o detalhezinho também, tá bom? Vamos lá. Os olhos que nós vamos utilizar, tá? São olhos de 11 milímetros, tá? Além do olhinho, nós vamos utilizar também o nariz, né? De pino, que é o nariz que a gente utilizou aqui no nosso boneco de neve, tá? Então, para iniciar, nós vamos começar fazendo com a linha Off-White. Vamos fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o nosso anel mágico e na segunda carreira nós iremos fazer 8 aumentos. Esses aumentos, né, vamos repetir por 8 vezes e ele vai no final nos dar 16 pontos baixos.
Chegado aqui, né, ao final da segunda carreira, na terceira carreira nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Essa sequência nós vamos repetir por 8 vezes, tá? E vamos ficar no final com 24 pontos baixos, tá? Então, repetindo, um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Chegamos então, né, no final da terceira carreira e na nossa quarta carreira nós vamos fazer outra sequência que será 2 pontos baixos seguidos de um aumento, tá? Lembrando que essa sequência nós vamos repeti-la por 8 vezes e no finalzinho da carreira nós vamos ficar com 32 pontos baixos, tá? Então, repetindo, a sequência é 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui a minha e retorno já com vocês. Retornamos aqui, né, no final da nossa quarta carreira, e agora a carreira 5 vai ser a última carreira de aumentos, tá? Então, nós vamos fazer na carreira 5 3 pontos baixos seguidos de um aumento. Essa sequência, nós vamos repetir por 8 vezes também, tá? No final, nós vamos estar com 40 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e volto já com vocês. Retornamos aqui, pessoal, então já temos, né, a nossa carreira 5 finalizada. Ficamos com um total de 40 pontos baixos. E agora, da nossa carreira 6 até a carreira 11, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, não vamos fazer aumentos nem diminuições, tá? Em cada carreira, vamos fazer 40 pontos baixos. Repetindo, da carreira 6 até a carreira 11. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Pessoal, retornamos então aqui, né, com a nossa carreira até a carreira 11 já prontinha. Nós ficamos, né, com 40 pontos baixos. Agora, na carreira 12, nós vamos fazer o seguinte: vamos iniciar aqui fazendo 10 pontos baixos. Feito então os 10 pontos baixos, agora nós vamos fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo. Essa sequência nós vamos repetir por 3 vezes. Então, um aumento, um ponto baixo. Nosso segundo aumento e o ponto baixo. E o nosso terceiro e último aumento, seguido do ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Pessoal, finalizado aqui os 8 pontos baixos, né? Nós vamos fazer agora novamente a sequência, que seria um aumento e um ponto baixo. Então, aqui um aumento e um ponto baixo. Essa sequência, nós vamos repetir ela por 3 vezes, tá bom? Então, aqui nosso segundo aumento e um ponto baixo. Nosso terceiro aumento e um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer aqui o restante da carreira com 10 pontos baixos.
Agora, né, na carreira 12, fazendo essas duas sequências de aumento, nós ficamos com um total de 46 pontos baixos, tá? E na carreira 13 e 14, vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, na carreira 13, vamos fazer 46 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições, tá? Então, carreira 13 e 14, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Retornamos aqui então, pessoal, com a nossa carreira 14 já finalizada. E agora nós vamos aproveitar para pôr os olhinhos, tá? Então, aqui, né, estamos utilizando olhos de 11 milímetros, tá? E nós vamos colocar eles entre a carreira 11 e 12. Então, aqui entre a carreira 11 e 12, tá? Nós vamos inserir os olhos com 4 pontos baixos visíveis entre eles. Olha, nós precisamos aqui de 4 pontos baixos visíveis. Veja, né, que aqui um ponto, mais ou menos um ponto e meio fica embaixo do olhinho, tá? Então, nós vamos por aqui o próximo. Aqui nossos olhinhos, né, já estão ali com a trava. Eles ficaram entre a carreira 11 e 12 com 4 pontos baixos de distância, tá? Então, vamos aproveitar, né? Antes da gente ir para a carreira 15, vamos fazer o detalhe dos olhos. Com a linha branca, né? Pode ser linha amigurumi ou linha balloon, da sua preferência. E vamos fazer aqui. Primeiramente, vamos fazer o detalhe do olhinho, tá? Fazendo a marca da água. Ele vai ficar dessa forma. Se você preferir, tá? Você faça um de cada vez ou pode até fazer os dois juntos. Lembrando, gente, se é um brinquedo que vai para uma criança, a gente faz um de cada vez que é para não ter perigo de soltar facilmente. Se é uma peça que vai ficar para decoração e não vai ter manuseio, não se tem tanto problema de fazer os dois juntos, tá? Uma vez que ela não vai ser manuseada, então dificilmente ela vai sair do lugar. Finalizada aqui então, né, o nosso lado branquinho dos olhos, nós vamos fazer agora o detalhe preto, né, e também a sobrancelha. Lembrando que aqui eu gosto, né, eu tenho preferência por utilizar a linha de costura, que é mais fina e deixa mais delicado, tá? Mas você pode também utilizar outra linha que seja da sua preferência. Agora, para fazer a parte pretinha do olho, né, que seria os cílios, nós vamos introduzir bem aqui em cima dos olhos, tá? Vamos introduzir bem acima dos olhos e vamos sair aqui um pontinho após o olho aqui, tá? Ao lado onde começamos, né, aqui bem próximo onde terminamos a linha da, certo? Agora, a sobrancelha. Nós vamos inserir aqui um ponto, né? Dois pontinhos para cima dos olhos, tá? E vamos cortar na diagonal aqui, pegando dois pontinhos. Então, os olhinhos vão ficar dessa forma. Agora, nós vamos arrematar a linha e fazer o processo do outro lado. Feito, então, né, os detalhes em ambos os lados. Agora, nós vamos vir aqui logo abaixo do olhinho, tá? Onde termina o olhinho com a linha rosa, para fazermos o detalhezinho da bochechinha. É apenas um risquinho, dessa forma.
tá? Nós vamos fazer isso dos dois lados também e arrematar a linha. Então, fica dessa forma. Agora, antes de pormos o narizinho, vamos continuar na próxima carreira, tá? A nossa próxima carreira é a carreira de número 15, tá bom? Então, na carreira de número 15, nós vamos iniciar fazendo 10 pontos baixos. Vamos fazer aqui uma sequência agora também de uma diminuição e um ponto baixo. Essa sequência nós vamos fazer ela por 3 vezes, tá bom? Então, nossa primeira diminuição, seguida de um ponto baixo. A nossa segunda diminuição, seguida de um ponto baixo. E para finalizar esta sequência, a terceira diminuição e um ponto baixo. Feito isso, agora nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, tá bom? Feitos 8 pontos baixos, nós vamos repetir a sequência novamente. Então, vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo. Lembrando, tá, que essa sequência nós vamos repetir ela por 3 vezes. Então, nossa primeira diminuição e o ponto baixo, a segunda diminuição e o ponto baixo, a terceira diminuição e o nosso último ponto baixo. Agora, para finalizar esta carreira 15, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, finalizada aqui a nossa carreira 15, tá? A nossa carreira 16 agora vai ser uma carreira de sequências, tá? Então, nós vamos fazer na carreira 16, 3 pontos baixos e uma diminuição. No final desta carreira, nós vamos ficar com 32 pontos baixos, tá? Na carreira 15, nós ficamos com 40 pontos baixos e agora, fazendo a carreira 16, nós vamos ficar com 32 pontos baixos, tá? Então, a nossa sequência é 3 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 8 vezes. Finalizamos aqui, então, nossa carreira 16, ficamos no final dela com 32 pontos baixos, e agora nossa carreira 17, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência nós vamos repetir também por 8 vezes, tá? No final dessa carreira, nós iremos ficar com 24 pontos baixos. Então, repetindo, né? A nossa sequência será uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Finalizamos, então, a nossa carreira 17, ficamos com um total de 24 pontos baixos. Agora, na nossa carreira 18, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Na carreira 18, nós vamos ficar no final dela com 16 pontos baixos. Essa sequência, nós vamos repetir ela por 8 vezes. Então, lembrando, nossa sequência é um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer aqui até o final e já retorno com vocês. Então, pessoal, finalizamos aqui, né, a nossa carreira 18. E agora, antes da gente dar continuação com o corpo, nós iremos pôr o narizinho, tá? Lembrando que a gente tá usando o nariz de pino de 2 milímetros, tá bom? E o nariz, nós vamos localizar ele bem abaixo aqui dos olhos, tá?
Então, ele vai ficar aqui, olha. A gente tem aqui a linha do olho, bem nessa carreirinha de baixo aqui, bem centralizado no meio, tá? Deixa aí 2 pontinhos para cada lado, né? Lado dos olhos, e vamos inserir o nariz. Então, já colocamos aqui, né? Já posicionamos nosso narizinho e agora nós vamos dar continuidade ao corpo. Não precisa cortar a linha, tá? Não precisa finalizar, nós vamos continuar o corpo a partir da cabeça. Então, na carreira 19, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos, seguido de um aumento. Essa sequência nós vamos repetir por 4 vezes, tá bom? E no final da carreira, nós vamos ficar com 20 pontos baixos. Então, só retomando, a nossa sequência será 3 pontos baixos, seguido de um aumento, tá? Faça essa sequência por 4 vezes. Eu vou fazer aqui e já retorno aqui com vocês. Finalizado nossa carreira 19, ficamos com um total de 20 pontos baixos. Agora, na nossa carreira 20, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos, seguido de um aumento. Essa sequência nós vamos repetir ela também por 4 vezes, tá bom? E no final da carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, lembrando, a nossa sequência é de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui e já retorno. Finalizamos aqui, então, nossa carreira de número 20. Nós ficamos com 24 pontos baixos e agora na nossa carreira de número 21, nós vamos permanecer também fazendo sequência, tá? As nossas sequências agora serão repetidas por 6 vezes. Então, na carreira 21, nós vamos fazer 3 pontos baixos e, na sequência, um aumento. Ou seja, 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá bom? No final da carreira, nós vamos fechar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e retorno com vocês. Finalizamos aqui, então, a nossa carreira 21, tá? E na carreira 22, nós vamos fazer mais uma sequência, tá? Nós vamos fazer 4 pontos baixos, seguidos de um aumento. Essa sequência, nós vamos repetir ela também por 6 vezes, tá? E no final da carreira, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Então, repetindo, nossa sequência é 4 pontos baixos, seguido de um aumento. Eu vou fazer a minha aqui e retorno com vocês. Finalizamos, então, nossa carreira 22, ficamos com um total de 36 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos fazer carreiras de sequência. Então, da carreira 23 até a carreira 27, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, tá? Cada carreira, nós vamos ter 36 pontos baixos. Lembrando que é da carreira 23 até a carreira 27. Eu vou fazer aqui as minhas sequências e volto com vocês para a gente continuar. Chegamos aqui, então, pessoal, até, né, a nossa 27ª carreira, toda prontinha com 36 pontos baixos. Agora, na carreira 28, nós vamos iniciar as diminuições, tá? Então, vamos fazer 4 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Essa sequência, nós vamos repetir ela por 6 vezes, tá? No final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas diminuições aqui e já retorno com vocês. Então, aqui finalizamos, né, a nossa carreira de número 28, ficamos com 30 pontos baixos e agora na carreira 29 nós vamos fazer 3 pontos baixos seguidos de uma diminuição. Lembrando, tá, que nós vamos repetir por 6 vezes e no final da carreira nós vamos ficar com 24 pontos baixos.
Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Finalizamos aqui a nossa carreira 29, ficamos com 24 pontos baixos, e agora na carreira 30 nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos repetir por 6 vezes, e no final da carreira nós vamos ter 18 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui e logo retorno com vocês pra gente continuar. Então, já finalizamos aqui, né, a nossa carreira 30, ficamos com 18 pontos baixos. Já também coloquei enchimento aqui no corpinho, tá? Olha, gente, que bonitinho, fofinho. E já coloquei o enchimento, né? E agora nós vamos para a carreira 31. Na carreira 31, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Vamos também repetir essa sequência por 6 vezes, tá bom? E no final da carreira, vamos ficar apenas com 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês para a gente continuar a última carreira. Então, aqui chegamos, né, no final da nossa carreira 31, ficamos com 12 pontos baixos, e agora nós vamos fechar, né, fazendo 6 diminuições, tá bom? Na carreira 32. Após as 6 diminuições, nós vamos fechar o anel mágico invertido. Então, aqui 2. Aqui finalizamos as diminuições, já podemos cortar o fio, não precisa de um fio muito grande, tá? Somente o suficiente aqui pra gente poder fechar o anel invertido. Então, o corpinho, né, e a cabeça do nosso boneco ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Então, para iniciar o braço com o fio off-white, nós vamos fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Feitos os 4 pontos baixos, vamos fechar o anel mágico, e na segunda carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Essa sequência nós vamos repetir apenas por 2 vezes, tá bom? E no final nós vamos ter 6 pontos baixos. Então, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui finalizei, né, a segunda carreira, ficamos com 6 pontos baixos, e agora da carreira 3 até a carreira 10, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, não vai ter aumentos e nem diminuições, apenas 6 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, aqui já retornei com as 10 carreiras feitas, tá? Agora, nós vamos dobrar a peça no meio e fechar ela, né, em ambos os lados, fechar com 2 pontos baixos. Como ela é uma peça muito fininha, não necessita de pôr enchimento, tá bom? Eu não coloco. Caso vocês tenham preferência, né, pode pôr. Só lembre-se de não encher muito.
Lembre-se que nós precisamos também, né, de 2 pecinhas dessa. Agora, nós vamos posicionar os braços entre as carreiras 19 e 20 para a gente fazer a costura, tá? Posicione ele bem centralzinho, né? Bem do ladinho aqui do nosso corpinho. Ambos os lados. Ambos os lados, e agora nós vamos fazer a costura tradicional, tá? Pegando um ponto do corpo e um ponto do bracinho. Então, aqui já finalizei, né, a costurinha dos 2 bracinhos, e agora nós vamos passar para a perna. Vamos iniciar, então, né, a nossa perninha pelo sapato, tá bom? O sapatinho que nós utilizamos a linha pedra quente, tá bom? Então, vamos iniciar por ela. Vamos iniciar fazendo 5 correntes. Feito as 5 correntes, vamos voltar na segunda corrente a partir da agulha, tá bom? E vamos fazer 3 pontos baixos. Feitos 3 pontos baixos, na última correntinha, vamos fazer um aumento. Feito o aumento na última corrente, vamos virar o nosso trabalho para o outro lado das correntinhas e fazer mais 3 pontos baixos. Finalizamos aqui a nossa primeira carreira, tá bom? Vou pôr aqui o nosso marcador. E na segunda carreira, vamos iniciar fazendo um aumento. 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer nas carreiras aqui, né, da voltinha, nas correntes, desculpa. 2 aumentos. Então, nosso primeiro, nosso segundo aumento. Do outro lado da corrente, vamos fazer mais 2 pontos. 2 pontos baixos e, por último, vamos fazer mais um aumento. Já na carreira de número 3, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá bom? Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Finalizamos a carreira 3, tá bom? Com 12 pontos baixos. E agora, na nossa carreira de número 4, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 3 diminuições e também mais 3 pontos baixos. Então, vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 diminuições. E, por último, fechar a carreira com mais 3 pontos baixos. No final, nesta carreira, nós ficamos ao total com 9 pontos baixos. Finalizada a carreira de número 3, na carreira 5, nós iremos trabalhar em flor,
ou seja, vamos trabalhar apenas com a alcinha de fora do nosso ponto, tá? E nós vamos trabalhar fazendo 9 aumentos. No final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, finalizamos aqui, né, a carreira 5. A carreira 5 nós fizemos em flor, então ela sobrou, né, os pontinhos aqui de dentro. Fizemos aumento por toda a volta e ficamos no total aqui fora com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos, né, finalizar aqui, já podemos, né, trocar a linha pedra quente. E nós vamos iniciar agora com a off-white. Para fazer com a off-white, nós vamos inserir nesses pontinhos aqui da linha 5, né, as alcinhas que sobraram. Vamos inserir um novo fio e iniciar a nossa carreira. Na carreira 6, nós vamos fazer aqui em blow, né, 9 pontos baixos, tá bom? Nas alcinhas que sobraram da carreira 5. Então, aqui a nossa carreira 6 já está pronta, ficamos com 9 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer na carreira 7 um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência por 3 vezes, tá bom? E no final, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Faça essa sequência por 3 vezes. Então, finalizado aqui, né, nossa carreira de número 7, nós ficamos com 6 pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar a troca de cor, tá? Então, a nossa sequência vai ser 2 carreiras no off-white e uma carreira no caramelo. Então, aqui já no último pontinho, né, a gente finaliza o último ponto com a troca de cor. Então, aqui já inserimos a nova cor e vamos fazer aqui na carreira 8, 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Agora, antes de finalizar o ponto, nós vamos fazer aqui a troca de cor novamente para o off-white. Lembrando que nós vamos fazer da carreira 8 até a carreira 19, ponto sobre ponto. Então, todas essas carreiras vão ter 6 pontos baixos em cada carreira, tá? Nós vamos fazer a sequência de 2 carreiras com a off-white e uma carreira com a cor caramelo. Eu vou fazer aqui com vocês as primeiras carreiras, tá bom? E depois eu finalizo a minha para voltar. Então, vamos fazer agora 2 carreiras com a off-white. Então, a nossa sequência vai ser essa, né? 2 carreiras em off e uma carreira em caramelo. Vamos seguir essa mesma sequência, tá? De 6 pontos baixos até a 19ª carreira. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já retorno com vocês. Então, agora, pessoal, nós chegamos aqui na nossa carreira 19, tá? E para finalizar, antes, né, nós vamos por dentro da nossa perninha um limpa-cachimbo, tá? Caso você não tenha o limpa-cachimbo, não queira pôr o limpa-cachimbo, você pode também pôr, né, um pedacinho de arame aí, o que você preferir. Colocamos o limpa-cachimbo e nós vamos apertar a nossa peça, fechando ela com 2 pontos baixos, tá bom? Com a linha off-white. Fechamos aqui, já podemos cortar um pedacinho para costura. E nós vamos costurar, né? Lembrando que nós precisamos de 2 peças iguais, tá bom? E nós vamos costurar agora essas perninhas
bem aqui, ó, próximo ao centro, né, ao anel mágico invertido no nosso boneco. Então, vamos posicionar elas aqui, né, com aquelas diminuições pra frente. Então, dessa forma, nós vamos fazer, né, a costura das perninhas do nosso bonequinho. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, né, já fiz a costurinha das perninhas, tá? E agora, nós vamos fazer aqui, né, os dois detalhes que faltam apenas, que é o cachecol e também o chapéuzinho. Vamos iniciar, então, pelo cachecol. Utilizando, né, aqui a nossa linha da cor vermelha, né, vermelho brilho da Amigurumi. Vamos iniciar aqui, então, fazendo o cachecol com 41 correntes. Então, vamos subir, né, as 41 correntes. Subido as 41 correntinhas, nós vamos voltar aqui a partir da segunda corrente na agulha e vamos fazer 40 meio pontos altos, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu e já retorno com vocês. Então, já fiz aqui, pessoal, os 40 meio pontos altos, né? E agora, já finalizei também, né, as linhas que sobraram. E agora, é só a gente posicionar aqui no pescoço dele. Você pode posicionar, né, da maneira que você preferir. Se você quiser um cachecol mais longo também, né, é só aumentar a quantidade de correntinhas, tá? No início. Agora, né, cachecol posicionado, nós vamos dar início ao chapéuzinho. Vou trabalhar aqui com a câmera mais próxima, né, para ficar melhor de vocês enxergarem. E nós vamos iniciar o chapéu aqui com a linha preta, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Feito aqui, né, a nossa primeira carreira, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, vamos ter um total aí de 12 pontos baixos. Finalizado, então, a nossa carreira de número 2, né? Ficamos com 12 pontos baixos. Vamos para a carreira número 3. Na carreira 3, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo, seguido de um aumento. No final, nós vamos ficar, né, com 18 pontos baixos. Essa sequência, nós vamos repetir ela pela carreira durante 6 vezes. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizamos aqui com 18 pontos baixos e agora nós vamos para a carreira 4. Na carreira 4, nós iremos trabalhar em blow. Lembre-se, né, que o blow nós pegamos aqui somente a segunda alcinha, né, a alcinha de trás do nosso ponto. Então, aqui nós vamos trabalhar em blow fazendo 18 pontos baixos.
Então, feito aqui, né, nossa carreira em Blow, nós já subimos nosso trabalho. Nós vamos fazer agora da carreira 5 até a carreira 9, ponto sobre ponto, ou seja, cada carreira vai ter 18 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, pessoal, cheguei, né, na carreira 9 e agora? E agora, na carreira 10, nós vamos trabalhar com aumentos, tá? Nós vamos fazer 18 aumentos pela peça toda. Porém, nós iremos trabalhar em flô. Então, blow, nós pegamos a alcinha de dentro, o flô, nós vamos pegar a alcinha de fora, tá bom? Do ponto. Então, vamos fazer aqui 18 aumentos. No final da carreira, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Então, com os aumentos, né, a nossa peça ficou dessa forma, olha. E agora, na carreira 11, nós vamos fazer uma sequência de um aumento seguido de 5 pontos baixos. No final da carreira 11, nós vamos ficar com 42 pontos baixos, tá? Então, lembrando, a nossa sequência será 5 pontos baixos, seguido de um aumento. Após fazer esta carreira, nós já podemos finalizar, tá? A nossa peça, pois nós já vamos ter terminado todas as carreiras. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Então, a nossa peça, né, ficou dessa maneira, já finalizei ela aqui. E agora, para fazer o detalhezinho vermelho, nós vamos pegar ali, né, o fio brilhoso vermelho e vamos sair logo acima aqui da abinha, olha, do nosso chapéuzinho. Vamos só puxar o fio aqui, fazendo uma volta no chapéu e entrando aqui no mesmo local onde saímos. Pelo lado de dentro, nós vamos arrematar esse fio e o nosso chapéuzinho já estará pronto. Então, aqui com o nosso chapéuzinho já finalizado, nós vamos posicionar ele na cabecinha do nosso bonequinho. Esse chapéu, se vocês preferirem, pode pôr enchimento aqui dentro, tá? Não precisa encher muito, tá? Pode ser costurado ou colado, né? Tudo vai depender, né, do que vocês precisam aí no projeto de vocês. Se é um item decorativo, né, ou se é um item que vai para uma criança. Então, pessoal, dessa forma ficou o nosso bonequinho. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido fazer. Mas caso vocês tenham aí, né, qualquer dúvida, é só me perguntar. Então, pessoal, a nossa guirlanda, ela vai ser montada dessa forma, tá? Como eu mencionei para vocês, né, é uma mini guirlanda, tá bom? A gente vai fazer aqui ela num formato menorzinho, então eu vou utilizar somente 4 adereços, né, aqui. Claro que vocês podem, né, fazer mais adereços, utilizarem mais da forma que vocês, né, preferirem. Eu vou fazer a montagem dela dessa maneira, tá bom? Eu vou montar aqui junto com vocês, para que vocês possam, né, ver como eu faço para montar. A primeira peça que eu vou montar vai ser o boneco de neve. É assim, um truque que eu posso aqui dar para vocês na hora de montar esse bonequinho, para que ele fique firme e não fique caindo, nós podemos utilizar um palito, tá? Um palito de churrasco. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na parte de baixo da guirlanda, tá? E nós vamos introduzir o palito até ele sair aqui na parte de cima. Olha, saia dessa maneira, tá? Aqui entre as tramas. Quando ele sair aqui, nós vamos pôr esse palito dentro do boneco, tá? Lembrando, gente, que aqui nós vamos utilizar palito porque é um produto, né, decorativo, não vai ter manuseio de criança. Quando for produtos com manuseio de criança, evite utilizar arame, evite utilizar palitos, tá? É somente para item decorativo mesmo.
Olha, depois, né, que nós já colocamos o palito aqui no boneco, tá? Já coloquei mais ou menos aqui até a metade do boneco. Se vocês quiserem, pode chegar mais até em cima, tá bom? Ele já fica, olha, firme. Aí, nós vamos vir com um alicate para cortar o excesso aqui do palito. Olha, então, nós cortamos aqui, né, o excesso do palito, colocamos para dentro o restinho e o nosso boneco, ele já fica aqui posicionado, né, de forma firme, tá bom? Agora, pra gente ajeitar aqui, nós vamos ajeitar as perninhas dele de forma que elas vão ficar assim, cruzadinhas, tá bom? Então, vamos vir com uma perninha na parte de baixo, com o auxílio já da cola quente, tá? A gente já vem colando ela aqui na parte de baixo. E com um pinguinho de cola, né, vamos colar aqui a outra perninha acima. Certo? Agora, né, vamos ver aqui nosso bonequinho, se ele está posicionado bem no meio. E vamos pôr o laço. Então, para colar o laço, pessoal, eu passo cola aqui no meio, tá bom? E um pedacinho aqui somente das abinhas do laço, tá? Eu não colo aqui completamente, para que ele fique soltinho. Na hora de utilizar, né, a cola quente, utilize pouca cola quente para não ter perigo, né, de ficar excessos de cola quente no seu trabalho e acabar estragando, tá? Ou diminuindo o valor do seu produto. Colocado, então, os dois principais, agora nós vamos colar aqui, né, os detalhezinhos da nossa guirlanda, conforme, né, o gosto de cada um, conforme cada um queira. Tá bom? Somente fazendo a colagem, né, com a cola quente mesmo. Então, pessoal, aqui já está, né, nossa guirlanda toda colada, toda prontinha. E assim, pessoal, ficou a nossa guirlanda. Deixe já o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma das novidades. Um abraço e até mais!